Meus amados em toda parte do mundo, Shalom. Deus abençoa muito e sou servo de Deus, irmão pastor Mvula Filipe. Hoje é a resposta que estou a dar nos irmãos que pediram que eu deveria meter a pregação que eu preguei sobre a Rússia. Voltar a pregar essa pregação em português. É assim que nós estamos no vosso serviço, por servir o povo de Deus. É assim, vi responder essa vossa preocupação. Mas antes de tudo, vou ler uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 22. Está escrito: Errar-se. Na verdade, as nações veio a tua ira, e o tempo de ser julgados os mortos, e o tempo de dar a recompensa aos seus servos, os profetas e os santos, e aos que temem o teu nome. A pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destruem a terra. O que eu queria principalmente sublinhar aqui no último parágrafo, onde está escrito: e o tempo de destruir os que destruem a terra. Que Deus abençoe a sua palavra e que seja abençoado em toda a parte do mundo. Nós explicamos os mistérios proféticos, porque os profetas profetizaram muitas coisas. E tem que haver também um servo que recebe o espírito da revelação de entender o que os profetas tinham predito ou tinham profetizado. E falamos que quando está a ler a Bíblia, quando veja está escrito o reino da norte, é a Rússia. O reino do oriente é a China. E o reino de Media também é a China. É assim que o profeta Ezequiel falou sobre o reino da norte. Então, no Ezequiel capítulo 38, Ezequiel capítulo 39, ali fala da guerra, e essa mesma guerra que se fala no livro de Ezequiel 38, Ezequiel 39, se você sobe no Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 10, lê toda aquela parte em cima, porque no início, no versículo 1, 2, 3, fala da preparação da mulher do Senhor Jesus Cristo, da sua esposa, que é a igreja. Então, se subir no versículo 10, tem embaixo, fala que ele está em cima do cavalo branco para destruir as nações. Não esquece o capítulo, Apocalipse capítulo 19, e começar o versículo 10. Agora, a Rússia foi dividido ou repartiram nos anos 90, porque também foi o cumprimento da profecia, que a Rússia deve passar nessa situação de outros países pediram independência para permitir a reconstrução da União Europeia.
Se você verificar na carta do Apocalipse, no capítulo 13, fala-se da besta que tinha recebido uma praga mortal. Então, essa praga que era mortal, ferida mortal, foi curada. Isso mostra-nos que esta besta é a Europa. No livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 7, tem em cima, ali fala desse império que nós chamamos o velho continente, a Europa. Então, a Europa, no tempo da Segunda Guerra Mundial, foi dividida, ou a Alemanha foi dividida em dois. Outra parte era a Alemanha comunista, outra parte que era os capitalistas. Durante existia essas duas potências mundiais que controlavam a Alemanha, não poderia se construir esta União Europeia. É assim que Deus permitiu, no seu tempo, que esses países, a Rússia, outros países, fazem a revolta e pedem independência. Então, quando pediram a independência, é assim que havia os acordos assinados para meter fim da Guerra Fria, terminar com a Guerra Fria. E quando terminaram a Guerra Fria, é assim também que muitos países, como Angola, outros países, Moçambique, onde que havia guerra civil, todas essas guerras terminaram, meteram um processo que nós sabemos, democracia, é que o presidente que vai no poder, ele deve passar sobre os votos. É assim que nós, em várias partes do mundo, utiliza o voto para chegar no poder. E agora, conforme que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 17, os 10 países receberão o poder com a besta durante uma hora profeticamente, uma hora no tempo real é muito. Não é muito no tempo real. Mas profeticamente uma hora pode ter alguns anos. É assim que esses países do bloco comunista estavam total de 10 países, porque quando se fala fala-se de chifres em francês, em português, vou ver em português como que se fala. Sim, é chifre mesmo. Agora, esses chifres que se fala chifre da besta, tinha 10 chifres. Esses chifres são também países, são reis, são países que saíram no bloco comunista, que entraram, se juntaram com a besta durante uma hora. E agora, depois de uma hora, esses 10 países vão sair, vão se juntar com a Rússia. E agora, a Rússia, com essa guerra que ele está a fazer com a Ucrânia, embora que tenha outras razões, mas profeticamente ele está a recuperar o terreno perdido. Está a recuperar o tempo perdido. Vai recuperar muitos países. E esses 10 países também vão sair. E agora a guerra está ali. Nós estamos a ver a guerra.
Mas os políticos estão a pensar que eles vão ter a solução sobre essa guerra. Mas quem pode orientar muito bem os políticos são os servos de Deus. E essa guerra que veio começar aqui a pouco vai levar muito tempo. Mas ainda, antes de tudo isso, também há outras profecias que vão ser cumpridas. Por exemplo, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Miqueias capítulo 4, começar no versículo 1, se encontra também na Isaías. Na 2 Tessalônica também, no capítulo 2, lê todo o capítulo, fala-se desse templo. Mas, segundo as informações que eu tenho, informação real, o templo já tem preparação, tudo está no lugar, falta somente o filho da perdição dar ordem. É por isso esse papo que vocês estão a ver, ele está a levar uma política. Qual é a política? É de fazer que não haja mais confusão das igrejas. Então ele está a tentar, já juntou os judeus, muçulmanos, Buda, para os cristianismo. Não é o cristianismo dele, não é o que eu estou a pregar. Que essas 4 religiões sejam um. Assim, isso permitirá que Israel construísse o templo do Salomão, que foi destruído. Outro templo também, talvez, em outros ensinamentos, nós vamos falar sobre esse templo. Então, quando esse templo será erguido, é assim, no dia da inauguração, ele vai sentar no lugar santíssimo. Por que lugar santíssimo? Porque o templo do Salomão era dividido em 3 partes. Outra parte que se chama pavilhão, lugar santo e lugar santíssimo. É assim, ele vai sentar no lugar santíssimo e ele vai proclamando que ele é Deus. Porque muito tempo que o templo ficou sem ser erguida, mas ele que vai dar a solução. Então, isso é prematuro para nós dizermos que esse é realmente o fim do mundo, porque quando se fala no fim do mundo, naquele dia, quando é o dia que a Bíblia fala, dia do Senhor, talvez não estou a dar muitos versículos para termos um bocado de tempo para nós falarmos sobre essas coisas. Mas, se vocês quiserem, nós vamos metendo os versículos para vocês entenderem melhor o que nós estamos a tentar explicar. Agora, a guerra que nós estamos a ver, isso está a anunciar a Terceira Guerra Mundial. Está a anunciar a Terceira Guerra Mundial. Mas eu estou a pregar, estou a vos falar diretamente em Paris. Também eu sei que não posso ficar aqui muito tempo. Nos próximos dias, talvez vou recuperar a África. Vou voltar na África. Porque eu sei que a guerra vai começar aqui. Vai começar no Vaticano. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 17 fala de Vaticano. Fala da mulher. Essa mulher é uma igreja. A igreja é a igreja católica. Apocalipse capítulo 17. E para entender melhor, se subir no versículo 9, fala-se: a mulher está sentada numa cidade, está rodeado com 7 colinas, 7 montanhas. É a cidade do Vaticano.
é a única cidade onde que se encontra igrejas, chamado Basílico São Pedro, onde a cidade está rodeada por 7 colinas. Além disso, e se vocês verificarem no Apocalipse capítulo 18, fala de bombardeamento, e que a Rússia vai bombardear o Vaticano. É assim que começará a Terceira Guerra Mundial. E também, no mesmo tempo, a Rússia vai bombardear os Estados Unidos da América. Agora, a Bíblia diz na carta do Joel, capítulo 2, fala-se como ele vai levar com ele muitas forças armadas, e muitos países estarão a ligação com ele, em coalizão com eles. Vão fazer uma grande coalizão militar. Então, haverá a Coreia do Norte, a China, outros países como a Índia. Então, com alguns países africanos. O problema que vai surgindo, essa força Rússia vai descer até Israel para fazer a guerra. É ali que essa guerra que começou aqui, quando vai chegar no Israel, isso vai se transformar como uma guerra santa. Sabe? E se vocês verificam na carta do Joel, capítulo 3, também haverá outros países que se vivem em redor com Israel, vão entrando nesta guerra. E se você subir no versículo 11, 12, até no fim, vai ver que será aquele dia em que o Senhor vai julgar essas nações. Se verificar no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 2, 3, lê todo o capítulo, vai entender melhor. E lê também no livro de Zacarias, capítulo 14, começar a ler todo o capítulo, você vai entender. Lê também o livro de Isaías, capítulo 13, você vai entender melhor. Então, todas essas profecias falam sobre o que vai acontecer em Israel. No Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 40, fala desses acontecimentos. E quando nós entendemos muito bem o que vai acontecer nos próximos dias, e estamos a ver a guerra, e nós já logo entendemos que não é ainda um fim, mas essa mesma guerra vai influenciar a Terceira Guerra Mundial. Vocês já viram que outros países também começam a se preparar, porque a Rússia, depois de assinar os acordos de Guerra Fria, acabaram com a Guerra Fria, quando o Putin chegou no poder, ele começou a relançar o que foi proibido. E ele relançou isso. Agora, ele tem uma margem de vantagem de 10 anos com os americanos. E ele tem uma arma potência mais poderosa do que os americanos. É por isso que está a fazer esse tipo de ameaça. Assim, nós que recebemos esse espírito de profetas, esse espírito de pregar os mistérios proféticos, não é inteligência humana, não. Vocês podem, não é a matemática. Isso Deus vem e começa a te revelar o que Ele já tinha preparado antes mesmo que o mundo seja fundado. É assim que nós estamos a dizer que vocês fazem muita atenção, porque será um tempo muito curto. Porque ainda mesmo quando nós falamos da guerra, mas tem
muitas coisas a falar, muitas coisas para pregar nas revelações proféticas. Por exemplo, 70 semanas de Daniel. Se vocês vão entender as 70 semanas de Daniel, uma semana era... A diferença de uma semana, quer dizer, uma semana, a equivalência era de 7 anos. E nós vimos que nas 60 semanas de Daniel já se cumpriu 69 e falta uma semana. E quando nós tocamos esses pontos, e também necessitamos de explicar esses mistérios. E por que ainda falamos que somos a igreja do tempo do fim? Por quê? A igreja do tempo do fim, é bom saber que a igreja de Jesus passou em 7 períodos. A imagem do sumo sacerdote é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é sumo sacerdote. Mas a imagem dele terrestre, a imagem de sumo sacerdote na terra, foi o Arão, que foi nomeado a Deus que seja o sumo sacerdote. E nós, quando nós verificamos a obra de sumo sacerdote fazia no templo, ele levava o sangue das bodas, sangue de vaca, entrava com ele no lugar santíssimo. Ali ele fazia uma expressão do sangue 7 vezes. Isso revela os 7 períodos da igreja na terra. E também, quando nós verificamos na obra da criação, Deus criou o mundo 6 dias e 7º dia ele repousou. E quando nós verificamos a obra do sumo sacerdote, é ali que nós entendemos as 7 igrejas que estavam na Ásia, que João viu na visão. Mas o que é que nós podemos tirar? Ele viu um filho do homem que andava dentro das 7 igrejas. Esse filho do homem é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está conduzindo a sua igreja desde no dia da inauguração que o Espírito Santo desceu nos apóstolos, até no tempo do fim. E tem muitos mistérios proféticos. Os que não conhecem esses mistérios não podem ter o que é a palavra de pregar. Eu não acredito, porque isso esconde grande mistério. Então, é assim que nós estamos vendo a Rússia. A Rússia está fazendo essa guerra por quê? Porque ele está a recuperar o conforto que ele tinha, o nível da força que ele tinha antes, e mesmo de ultrapassar, porque a força que ele vai ter agora vai ser a maior que a força que ele tinha antes. Porque ele já mostrou no mundo, tem uma arma que se chama Satanás 2. Essa arma tem capacidade quando essa arma foi lançada, tem capacidade de 10.000 quilômetros. E aqui onde que nós estamos, se ele quer atacar a América, ele tem 8.000 quilômetros, África 8.000 quilômetros, e da Rússia até a França é 6.000 quilômetros. E assim esses fabricaram uma arma que poderiam atacar esses países em qualquer momento se eles quiseram. É por isso que ele está fazendo esse tipo de ameaça. E nós, como servo de Deus, estamos dizendo à igreja, não é mais tempo de brincar. O que nós queremos, o que é grande, a nossa preocupação, é que as nossas vidas sejam salvas. Ou aproveitamos no tempo que Jesus Cristo vai buscar a igreja
no arrebatamento é que nós participamos no arrebatamento. E por participar no arrebatamento, tem que haver ainda como é que você anda. A tua vida está como? Agora eu vou te dar o exemplo do Enoque. Enoque foi o sétimo das patriarcas. É a imagem do sétimo, a igreja, a sétima período da igreja. É assim que o arrebatamento vai acontecer. Mas o Enoque foi um homem muito espiritual. Se você ler as cartas do Enoque, entenderá que ele foi um homem muito espiritual. O Noé, que viveu no mesmo período também, ele não foi espiritual como Enoque. É por isso que ele passou na tribulação. A tribulação, ele lhe mandaram construir uma arca. Dentro da arca havia animais. Ele estava aí com a sua família, na chuva, em dificuldade. Foi um tempo muito difícil. A imagem também dos cristãos que vão ser salvos, mas eles vão passar nesse tempo da tribulação, nesse sofrimento. Mas os que vão ser arrebatados, esses que vão fazer participar no reino do Cristo. É assim, essa é a diferença do arrebatamento, os que vão ser arrebatados. Mas ninguém pode dizer que eu vou ser arrebatado uma vez a tua vida não é uma vida santificada, vive ainda nos pecados, bebe ainda cerveja, faz tudo que o mundo faz. Esquece isso, meu irmão, esquece o arrebatamento, esquece o que nós estamos pregando, porque necessitamos uma vida santa, não uma vida de preocupação das coisas do mundo. A Bíblia diz: meus filhos, não amam o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor é Deus. Deus é o amor. Quando se fala o amor do Pai não está nele, isso nos diz, isso praticamente quer dizer que essa pessoa não tem Espírito Santo. Então a pessoa que não tem Espírito Santo é morta. A carta do Romano, no capítulo talvez 10, no versículo 11 a 12, diz que se o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos habita em vós, também dará a vida nos vossos corpos que são mortais. Mesmo que você morra, se você tem Espírito Santo, você vai ressuscitar. Se por isso, antes do arrebatamento, vai haver a ressurreição dos mortos, porque o Espírito de Deus não morre. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele recebe a vida eterna. Na carta de Galatas, no capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz: o fruto do Espírito é o amor. E isso quer dizer, o amor é Deus. Porque o fruto que identifica que você tem Espírito Santo é o amor. E o amor não falha. O amor não faz mal ao próximo. O amor é puro. Isso quer dizer, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa vai ser espiritual, vai entender as coisas espirituais. Ele não vai defender a igreja, porque a igreja que nós demos nome da denominação, que banguista, católica, são nomes que as pessoas do mundo deram, mas a verdadeira igreja deve ser mesmo você como cristão. Quando a palavra da verdade está no teu coração, é assim que Deus vai te transformar, ser o seu filho, porque você vai receber não o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem em cima, esse Espírito que vai conduzir toda a tua vida até quando você vai deixar esse mundo. É assim que nós voltamos naquilo que vocês estão a ver, no versículo da introdução que nós demos, dizemos que
Deus vai julgar os que estão a destruir a terra. Por hoje, dissemos é que Deus vos abençoe. Aqueles que vão seguir essa pregação, não esqueça de likear e de assinar aquele sino, para que você não deixe de acompanhar todas as nossas pregações. E você terá tempo de acompanhar todas as pregações e meter também os vossos comentários. Que Deus vos abençoe, eu vos amo muito e por isso eu me preocupo muito ficar todo momento diante do Senhor, para que Ele me revela o que eu posso falar na igreja, me revela o que eu posso levar no seu povo, para que o povo de Deus seja bem preparado naquele dia. Que Deus vos abençoe e até já. Os irmãos que estão em Brasília, em todo o sítio, Cabo Verde, Moçambique, que Deus vos abençoe. Até a próxima vez. Obrigado.